Bom, pessoal, então curtam e compartilhem esses vídeos, porque é importante que a gente dissemine a palavra de Deus, porque é isso que Ele quer que a gente faça, e a palavra dele nunca volta vazia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. E hoje a gente vai dar continuidade aos 9 frutos do Espírito e vamos falar sobre fidelidade. Eu acho que a gente está muito habituado a ligar a fidelidade, né? Quando a gente fala em fidelidade, a gente logo pensa na fidelidade entre marido e mulher. E, na verdade, a fidelidade que Deus tanto pede para o marido e para a mulher, né, terem um com o outro é mais do que entre eles, né? Porque você, quando é fiel ao teu cônjuge, você está sendo fiel a Deus acima de qualquer coisa. Sim. Então, o principal é você ter em mente isso, né? Quando você passa por tentações, né, e não se deixa cair no pecado, você está sendo fiel a Deus acima de qualquer coisa, que é o mais importante. Sim, realmente você tem razão. Falar de fidelidade, a primeira coisa que vem à cabeça é a fidelidade ao cônjuge, né? Mas não é só disso que Deus fala, né? A fidelidade, ela é fidelidade a tudo, né? E isso é uma característica muito cristã, você ser infiel, você está realmente agindo totalmente em desacordo, né, com o que Deus quer. E é uma coisa que, assim, hoje em dia a fidelidade também está muito preciosa, né? Porque ela é muito incomum, não é normal as pessoas serem fiéis, as pessoas realmente não te darem leves punhaladas pelas costas, né? É muito normal, até no meio cristão, né? Que as pessoas né, acabem sendo um pouco infiéis, acabem falando coisas que elas não deviam, né, e contando coisas que elas não deviam, fazendo, né, é a infidelidade. A fofoca é uma forma de infidelidade. Também, né? também. E, sim, no ambiente de trabalho, até no momento político, né, a gente vê quantas pessoas colocam uma carapuça de algo que elas não são para chegar em determinada posição, né, ou no trabalho ou em qualquer área da vida, e depois apunhalam a pessoa, né, na qual elas se escoraram para chegar lá pelas costas. Eu acho também que uma coisa que é muito interessante, que muita gente não sabe, é que a Bíblia, quando ela se refere à fidelidade, ela se refere de duas maneiras, né? Uma que é conhecida por nós, né, que é a mais famosa, que é a fidelidade entre pessoas, então eu sou fiel a você, eu não te traio, né? Mas existe uma maneira também de interpretar, né, essa palavra, fidelidade, que é o seguinte: ela é colocada como o que a gente conhece como um ser certinho, né? Então, ele é super certinho. Na Bíblia, essa palavra fidelidade é que a gente conhece por isso, como ser certinho. E é isso, por quê? Porque você falou que você ia fazer tal coisa e você faz. É o cumprimento da sua palavra. É o cumprimento da sua palavra. Se prometeu, você vai ser fiel à sua palavra. Que é uma coisa que a gente não conhece muito no mundo, né? Mas que é tão importante também. É muito né? importante. Nossa, tem coisa pior do que gente que não tem palavra, que promete, que não cumpre. É muito ruim, né? né? Muito ruim. E é muito anticristão também, né? E extremamente banalizado, né? A palavra prometo, a palavra vou fazer. Quer dizer, a palavra hoje não está valendo mais nada, né? É um ato de extrema infidelidade. Com todo mundo, principalmente a Deus. É por isso que a palavra não vale mais nada, então o fiel, ele vale muito, né? Ele nunca valeu tanto como hoje, né? Porque ele está tão raro, né? Que ele é muito incomum, né? E então muito, muito admirado, muito apreciado. Deus, ele é absolutamente fiel, né? E eu acho legal a gente pensar nisso, né? Quando você vai em Números 23:19, está dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é assim. E é exatamente assim que a gente deve fazer, né? É uma coisa que a gente deve ter como meta na nossa vida, né? E que muitos cristãos não têm, que a gente acaba deixando passar, né? Porque no mundo é tão comum. Né? Mas a gente deve ter isso, né? Em Romanos 3, de 3 a 4, diz o seguinte: que importa se alguns deles forem fiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleça quando fores julgado. Então, é isso, né? A gente tem que realmente
agir de acordo, né, com o que tá, com esse versículo, né? E também tem a fidelidade com quem não necessariamente foi fiel a você, né? Porque aí seria uma vingança. Então, essa é mais difícil, você ser fiel com alguém que não foi fiel a você, né? Não no sentido de bajular ou manter uma amizade com alguém que não foi fiel, mas assim, você, por exemplo, numa briga entre dois amigos, né, onde um expõe o outro, você manter o segredo dessa outra pessoa é um ato de fidelidade a Deus, né? Não necessariamente Sim. porque aquela pessoa fez por não merecer, mas por Deus você deve preservar aquela pessoa. Sim, com certeza, esse é um ótimo exemplo. E a gente tem que lembrar também que depois você vai colher os frutos, né? A fidelidade, como ela é muito rara hoje em dia, depois você colhe excelentes frutos dela, né? Porque é lógico que todo mundo quer estar perto de pessoas fiéis, né? É lógico que você quer saber que aquela pessoa vai cumprir com a palavra dela até o fim, que ela não vai te enganar, que ela não vai mentir para você, né? E a gente também deve lembrar de como é ruim ser traído, né? A traição, ela é algo que gera muito sofrimento, né? Grandes traumas, né? Então é muito importante que a gente pense também nisso, né? Na traição como traição de amigos, de casais, de família, mas também no próprio fato de que você não cumpriu com o que você disse, numa situação que você falou que você ia fazer assim, que você ia fazer assado, e não fez, e você deixa aquela pessoa na mão. Então, também a gente pensar nisso, né? É uma maneira que não é muito falada, né, no mundo, mas que é muito importante a gente pensar como cristãos, né? Sim, e no casamento especificamente, a gente também pesa mais sobre essa questão da fidelidade. Primeiro porque o mundo está, né, assim, o mundo jaz no maligno e principalmente na promiscuidade. Então, cada dia mais comum a gente ouvir falando, não, porque todo homem trai, porque enfim, nenhum casamento é fiel 100% até o final da vida. Então, essas frases são cada dia mais comuns da gente escutar. E isso são mentiras, né, que o diabo planta para que a gente aceite de forma mais tranquila a infidelidade. E isso não é verdade. A infidelidade não deve ser banalizada. E principalmente num casamento também, que é um compromisso com Deus, né? Deus abençoou, você prometeu para Deus que você ia construir uma família, que você ia ser fiel. Então, você pecar contra o seu cônjuge é você pecar contra Deus seriamente, né? Sim, sem dúvida, né? A gente tem que pensar que se você levar muito a sério, né, a fidelidade, especialmente a fidelidade matrimonial, você tem uma chance muito maior de ser feliz no seu casamento, né? E o contrário disso também, você tem uma chance de acabar com o teu casamento muito grande, né? Tanto é que essa foi a única situação que Jesus falou, olha, no caso de infidelidade, né, se o coração se endurecer, daí sim você realmente pode se divorciar, né? Então, também é uma coisa que é muito séria, né? É muito séria e realmente é muito difícil você ter um coração amoroso o suficiente para você conseguir perdoar e manter um casamento mesmo depois de uma traição. Então, essas situações são onde você vê onde a pessoa é realmente cristã, né? Quando ela perdoa uma traição, uma infidelidade num matrimônio, e aí você fala... E, na verdade, se confunde isso com a pessoa ser boba, falando, nossa, essa aí com permissividade, com comodismo, e não, na verdade, essa é a pessoa mais cristã. É quando ela perdoa e ela continua tentando lutar por um casamento mesmo depois de uma situação como essa. Sim, sem dúvida. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e participem. Deixem aqui seus comentários, como se vocês estivessem aqui com a gente. E até a próxima!